né? O Cota falou que está com uma crise de nervo ciático, não consegue se mexer. Que é isso? É mesmo? Que isso? Aqui, ó. Um jovem. Diga ao Paulo Elírio que eu sou um profundo admirador do filme, que trouxe vitalidade e energia. Peraí. Vitalidade. O que tem a dor no ciático com entrar na internet? Isso que eu não estou entendendo. O cara está sentado mesmo. Sentado, pô. Eu vou ler a carta, peraí. Digo ao Paulo Elírio que sou um profundo admirador do filme, que trouxe vitalidade, energia e renovação e valorização da memória cinematográfica no momento em que o cinema brasileiro iniciava a retomada pós-Collor. Gostaria que eles falassem sobre o plano sequência que abre o filme, sobre a filmagem das tomadas aéreas numa era sem drone. Aí ele pergunta, foi helicóptero? E como obtiveram as imagens de arquivo que ilustraram o filme. Também destaco a trilha sonora, desafiadora. Um abraço. E diga-se de passagem, viu, César? Um plano sequência transtemporal. É um plano que começa, como vocês viram, com o Padrinho Cícero na cama, no leito de morte, aí desce dessas escadas e quando chega lá embaixo, o Padrinho Cícero já está sendo velado dentro do caixão. É um plano que atravessa 2 tempos. É uma beleza, uma grande criação do Lírio e do Paulo, com participação, claro, do Feijão e do Radba também, né? Radba no Steadicam, que é um plano muito baseado no Steadicam do Gustavo. E é mesmo. É um plano incrível. Né? Da escada, né? O Gustavo, ele desce aquela escada de costa, né? O Feijão segurando ele é uma escada antiga, não é aquelas escadas que são um pouquinho mais fáceis. É uma escada quase que helicoidal, assim, quase que tem uma curva, assim, aquelas antigas. Ele desce eu acho muito bacana de primeiro a imagem do filme ser o Jofre Soares, né, cara? Eu acho que é um alento, né? O primeiro plano do filme é o rosto do Jofre Soares e é quando começa esse plano de sequência, né? E aí tem várias histórias. Foi o último filme do Jofre? Eu não sei porque ele era danado para filmar, né? Talvez ele tenha filmado, mas foi um dos últimos, né, Paulo? Não, foi um dos últimos, mas não foi o último. Eu acho que ele chegou a fazer uns 3, 4 depois. Ele fez um curta com Marcos Vilar, eu acho que é Árvore da Miséria, se eu não me engano. Ele fez o Mr. Abracadabra, que no Festival de Brasília, onde vocês ganharam o melhor filme, o Jofre Soares, que é o melhor ator pelo Mr. Abracadabra do Baiano. Do Araripe. Do Araripe. Eu acho que foi o último filme. No curta-metragem. Agora, aquela sequência ali, inclusive, a gente teve, enfim, a gente não tinha certeza de que teria escada, né? A gente depois foi muito atrás da locação, porque a gente sentiu a necessidade da escada justamente para separar esses 2 tempos de uma forma... E também dar tempo para o padre sair da cama, correndo, vão ir lá para cima do caixão e nego botar as coisas em cima do corpo dele, né? Já estava tudo armado, né? E aí tinha também, claro, sempre, né? Uma engenharia do ponto de vista do som também, né? Porque tem a captação daquela ladainha lá, que é ao vivo ali, que elas estão cantando, né? E tem uma passagem disso. Foi muito legal, foi muito instigante. Acho que a gente ensaiou um dia inteiro e filmou no outro dia, não me lembro mais quantos takes, mas também cada vez que fazia um take para voltar tudo de novo para o lugar e para demorava um bom tempo também, né? Tinha uma questão das velas, que quando ele passa, tinha uma vela só acesa, o Benjamin passa, né? Quando ele passa de novo, tem um monte de vela acesa, é o mesmo lugar, né? Que ele passa ali. Então tem umas várias... Mas foi... E é isso, o Gustavo também é muito importante no plano, claro. Ele estava nessa parada do Steadicam há pouco tempo também, né?
o próprio equipamento, tudo, né? Não era uma coisa que tivesse assim, sido a possibilidade de usar, né? Não era tão fácil, né? Começou ali a ficar uma coisa mais possível, mas antes era muito caro para a gente mesmo, a gente só imaginava assim. Mas para rodar com Steadicam, talvez eu tenha rodado coisas de publicidade, né, na época, mas assim era muito difícil. Nos curtas, por exemplo, que a gente fazia, né, Lírio? Não tinha essa coisa, nunca tinha usado antes. Era uma grande novidade, né? Agora era um prato cheio, né? Porque era uma engenharia absurda, como o Paulo falou. Feijão, ele fazia, Feijão, nosso querido Feijão, ele fez a luz, e aí ele deixava para o Gustavo solar, né? No plano, mas aí ele fazia uma espécie de assistente junto com o Bidu, junto com ele, porque ele saia correndo e batendo e acendendo as luzes, e apagando a porta, porque como era uma casa antiga, tinha portas que se interligavam, então o Jofre podia sair por uma porta que a gente não via, e ele passava por trás da gente, descia a escada. Agora a gente rodou uns 10 takes, o Jofre era um senhor de idade, né? É complicado subir a escada, entrar no negócio, subir, depois sobe de novo, volta, enfim. Mas foi um desafio. E agora, eu acho muito bacana o Silvio estar falando dessa coisa, que realmente o plano começa praticamente em 1934, 35 e termina em 38, com a morte dele, né? É um plano deleuziano, é fabuloso. E uma coisa que eu vi no crédito, um crédito de assistente de câmera do Zé Bob, é o Zé Roberto Eliezer, né? Não é o Zé Bob, não. É o... Ah, tá. Eu achei estranho, porque o Zé Bob, àquela altura, 25 anos atrás, já tinha uma carreira bem afirmada, né? E tem uma coisa... 25 anos, hein, gente? Na verdade, até ele foi levar a câmera do Joãozinho e não ia nem ficar lá, mas aí houveram mudanças de última hora na composição da equipe, né? E aí o assistente saiu, porque, enfim, assim, o Feijão tinha aquele jeito, às vezes, não tão delicado de tratar e de conversar, e a pessoa se... Não, deixa eu explicar direito, Paulo. Peraí. Ele tinha, no ano anterior, o assistente tinha trabalhado com a Catinha, a Cátia Coelho. E era um menino novo, aprendendo a ver cinema, etc e tal, e aí ele acertava um foco, ele tinha feito um curta aqui com a gente, e aí Catinha chegava para ele e fazia, Marcos, já dava 2 beijinhos. Aí ele ficou achando que era tudo assim, né? Quando a gente chamou para fazer o baile perfumado, ele foi com Feijão. Aí o Feijão dava uma baforada de cigarro na cara dele, não dava beijinho, né? Aí ele resolveu sair do filme. E aí esse Zé Bob aí, que tinha só ido levar a câmera, não só fez o filme, como virou o primeiro assistente, virou o foquista do filme, assim, numa ascendência profissional meteórica. E o cara estava lá e a gente era assim mesmo. Disse, então fica aí, Zé Bob, liga lá para o Joãozinho e disse, você vai ficar aí, vai fazer o filme. E aí foi assim que ele ficou lá, né, o tempo todo, o Zé Bob. E o Bidu, que está aqui também, estava aqui logo no começo. Está aí. Está aqui. Está aí, né? Então, o Bidu, ele era e sempre foi, continua sendo o segundo assistente de câmera do filme. E é detalhe que ele é médico também. Então, assim, a gente tinha, né, um serviço dobrado, né? Feijão. Não, e isso, tivemos acidente com os efeitos especiais. Foi bom que o cara estava lá, né? Na hora do acidente. A gente já tinha aquelas cenas de combate, né? Tinha umas cargas de espoleta e pólvora no chão, tinha uma rajada, né? E aí eu me lembro que a primeira vez que a gente foi rodar o primeiro take com esses efeitos, aí assim, até o Gustavo estava lá, e aí esse era com a grande angular, em cima, bem perto do pé de Mandacaru, que ia cair uns pedaços do Mandacaru e não sei o que lá, quando a volante chegasse atrás. Só que aí depois a ação, não sei o que, veio a volante dando tiro, não sei o que, e não aconteceu nada, entendeu? Aí Gustavo, a câmera era cega, então Gustavo tinha ligado a câmera, tinha saído correndo, tinha ido para uma árvore, claro que atrás da câmera, né? Fora
de quadro total. E aí a única coisa que estourou foi o galho na cabeça do Gustavo, entendeu? Foi a coisa mais perto de estourar alguma coisa. E aí um dos caras do efeito estava olhando assim o chão, assim, vendo o que tinha acontecido, e o outro, com um disparador, disparou, né, a carga, né, na cara do outro. Né? E aí foi o Arnaldo, que era aqui de São Paulo, o cara usava óculos, a sorte dele, que quebrou a lente, esse negócio, que abriu ter ficado cego, né? E aí ele passa. Aí tem essa coisa do folclore, né? Aí botaram assim o cara, quando o cara estava com a cara toda ensanguentada, não sei o quê, meteram o cara no Opala de Aramis Trindade, que era o ator. Aí alguém entrou para dirigir o Opala, aí entrou um vestido de cangaceiro atrás e foi no carro junto, ninguém sabe por quê, entendeu? Porque ia pro hospital, mas segurança, para segurança. E aí? Aí pararam lá em Delmiro Gouveia, na praça, perto do Banco do Brasil, saíram do carro, saiu o cangaceiro do carro, não demorou 2 minutos, chegou a polícia e prendeu todo mundo, né? O cara ensanguentado, o cangaceiro. O cangaceiro junto do Banco do Brasil. Agora tem duas coisas que eu acho curiosas nesse primeiro plano do filme. Uma são duas coisas que é bom lembrar. Uma é assim, Vânia Debs, que também infelizmente nos deixou hoje, grande homenageada também, montadora do filme, nos montou os nossos curtas, tanto o meu quanto de Paulo Caldas, etc. E era o primeiro longa nosso e o primeiro longa dela. E aí, quando o filme foi montado em Moviola, enfim, o único filme de longa-metragem que eu consegui. Era exatamente na transição ali para o Avid e para o 96. Final Cut. E aí, quando Vânia chega, que a gente chega lá para montar lá em São Paulo, na sala de montagem, quer dizer, o primeiro plano do filme era um plano de sequência, a gente já tinha 4 minutos de filme e Vânia não tinha feito quase nenhum corte ainda, ela ficou revoltadíssima, ela já começa, e a gente já chega com o plano sequência para ela, e o filme já rolando lá. Mas é muito bacana isso. E também uma coisa também que eu acho que era bom a gente conversar também, até por uma questão mesmo de tempo e de fluxo do plano, porque sempre foi uma dúvida da gente. O Silvio deve se lembrar muito bem que ele tem uma narração em árabe, tem uma rabeca do Siba, do Mestre Ambrósio, no fundo, e tem uma narração em árabe, e a gente sempre discutia, eu, Paulo e Vânia, se a gente ia legendar ou não aquela narração, porque é uma fala em árabe, como se fosse o pensamento do... Só que a gente achava que as coisas seriam explicadas mais no fundo, e se você começasse a ler e tentar entender o árabe, você ia perder a fluidez do plano. Então, foi uma discussão muito técnica, e a gente optou, no final, de não usar a legenda no quadro e privilegiar o movimento da câmera, né? Boa escolha. Eu fiquei surpreso com a legenda agora, porque eu não lembrava dessa legenda que está nessa versão que eu assisti ontem. Agora, esse filme é uma escola também para o cinema pernambucano, contemporâneo, porque a gente tem o Claudão Assis como diretor de produção, e como eu sei em produção, Marcelo Gomes, quer dizer, é uma escola, né? Hilton Lacerda. Hilton Lacerda. É roteirista e assistente de direção. Vocês dois são pioneiros aí, porra. A gente costuma dizer, Silvio, que esse filme, na verdade, entre aspas, foi a universidade da gente, né? Na época, não existia faculdade de cinema em Pernambuco. Hoje em dia tem um curso na Universidade Federal, mas não existia. Tanto que eu conheci Paulo na faculdade de jornalismo, que a gente estudava jornalismo. Cláudio pagava umas cadeiras lá. Então, normalmente, não existia isso. Então, acho que o baile que juntou essa turma toda, foi praticamente uma faculdade, uma universidade para a gente, para todo mundo. Tem Adelina, Bidu, que está aqui, que fez filme depois, Adelina Pontual. A trilha sonora do Chico Science é fantástica, né? A trilha do Chico. A trilha tem um negócio interessante na trilha. Grande sacada. Que a gente tinha... Bom, a gente era amigo de frequentar os mesmos lugares, não sei o quê. Uma parte, inclusive, com o Fred 04, o Renato Heller, era um pessoal que estudava jornalismo no Centro de Artes, né? Que era do Mangue Beach. Então, a gente já tinha um contato, nós,
eles eram uma turma na frente da gente, né? O Chico Sá também. Era uma época muito legal, assim. Tinha uma turma boa, vamos dizer assim, na Universidade Federal, lá no Centro de Artes e Comunicação, que é onde fica o curso de jornalismo, que, na verdade, no nosso caso, era muito mais até radialismo mesmo e rádio mesmo. Né? A gente teve uma formação lá muito disso. Era, inclusive, as cadeiras mais práticas que tinham muito eram essas. Enfim, ali foi um passo importante desse encontro com esse pessoal aí. E aí a trilha, a gente tinha algumas músicas, como do Mestre Ambrósio, que seriam tocadas no filme ao vivo, então tinha que fazer um playback, tinha que gravar antes, né, para fazer um playback para poder levar lá na hora. E aí a gente conseguiu, no Conservatório Pernambucano de Música, que tem um estúdio incrível, grande, para gravar com orquestras pequenas, não sei o que, uma qualidade incrível, a gente conseguiu, do governo do estado, a gente conseguiu lá, acho que 140 horas de gravação, e aí eles entraram lá para fazer umas experiências, quase que assim, gravar umas coisas, né, assim, aí tinha o Chico Sainz, mas tinha também o pessoal do Mundo Livre, né, o Fred 04, né, e aí tinha o pessoal do Mestre Ambrósio também, né, que fazia parte que era outra banda. E eles entraram no estúdio, essa galera toda, e eles foi a trilha inteira, né? Nesse período aí, entendeu? Assim, e isso ficou pronto um ano antes da gente filmar. Porque a gente foi adiando aquelas coisas, faltava um dinheiro aqui, faltava uma coisa ali, tinha que juntar, e aí foi adiando um pouco, assim, foi quase um ano depois, e a gente ficou ouvindo essa trilha durante esse ano inteiro, e na filmagem a gente ouvia todo dia a trilha. Ela ficava dentro da van, tocava, se tinha uma festa na véspera da folga, também tocava na festa, não só ela, mas tocava também. E isso eu acho que é muito interessante, porque, de uma certa forma, mesmo que não tenha sido uma opção que a gente tenha pensado nisso, isso funcionou na musicalidade, eu acho, do filme, da imagem mesmo, né? Da construção da dramaturgia do filme, da imagem do filme, do movimento do filme, né? Eu acho que... Olha, eu diria uma coisa a vocês, depois sem ofender as outras regiões, mas o cinema pernambucano, que vocês criaram essa onda depois dos baianos e tudo, é o cinema ainda não conformista brasileiro, né? Porque para baixo, meu amigo, está muito bem comportado demais, está muito Netflix, né? É como diz aquela frase que tem no final do filme, que eu quero saber de quem escreveu: os inquietos vão mudar o mundo. O cinema pernambucano mostra toda a sua inquietude no baile, né? Quem escreveu essa frase, Paulo? Olha, aí há controvérsias, entendeu? Foi todo um processo, Silvio. É coletivo. O roteiro foi feito por Hilton Lacerda, por Paulo e por mim. Tinham discussões em bares. Tem no filme do Samuel Fuller, que tem uma trincheira, que estão dois soldados e tem essa mesma frase, num outro contexto absolutamente diferente, só é a mesma frase. Mas tinha uma discussão se a gente ia colocar, porque, se eu não me engano, no filme do Samuel Fuller tinha os insatisfeitos, e a gente achava que os inquietos eram uma coisa mais constante, que o satisfeito era uma coisa que você resolvia e ficava satisfeito e acabava. Então, o inquieto dava essa perenidade que aconteceu depois. Eu acho que o cinema pernambucano, Beata, ele tem, você conhece muito bem, tem aquela história do ciclo do Recife, sempre teve, a cidade sempre teve essa conversa com o audiovisual desde o início do século passado, quando não existia um cinema espalhado no Brasil. O Pernambuco produziu 13 longas-metragens aqui na década de 20 do século passado. E depois teve esse... o árabe que filmou o Cangaço, porra. Pois é. Isso é um negócio no Brasil impressionante, aquele material. A memória do Cangaço que eu fiz com Paulo Gil. Foi a primeira vez que se publicou aquele material. Aquele material primeira vez que aparece. Incrível, rapaz. Um fenômeno como o Cangaço, que ninguém conheceu ou conhece ainda muito bem, ainda é muito estudado.
Cara, o cara filmou o troço dentro, pô. Você vê todo mundo, Lampião, Dadá, e todo mundo ali bailando. Aliás, bailando, eu sempre pensei o baile perfumado nisso, entendeu? Isso daí é um negócio incrível, essas origens. Parece, sei lá, pelo amor de Deus, pô. É muito legal também a inserção do filme do Medina, né? Filha do Advogado. De quem? A sequência da Filha do Advogado, a imagem preto e branco de Recife, 1927, né? É uma homenagem ao ciclo do Recife. É muito bom aquilo no filme. É uma homenagem ao ciclo do Recife, porque claro. havia o filme do Jota Soares, né? O filme que está recuperado mais, que tem maior recuperação de todos os ABBA, 13. né? ABBA Filmes, né? A ABBA era de Fortaleza. A ABBA Filmes. Era Ademar Albuquerque. Ele conseguiu os equipamentos em Fortaleza. Agora, ele, quando foi, no final, ele foi para Recife algumas vezes, porque tinha esse primo dele em Recife, lá da família Limas, que é da família dele. Então, ele ia para Recife encontrar com a família e voltava para o sertão para filmar mais. Então, assim, a ABBA Filmes mesmo era de Fortaleza. Existe até hoje a ABBA Filmes. É uma empresa... Eu não sei mais agora, né? Porque não tem mais filmes, né? Então, a ABBA... O Fernando está aqui conosco, é de Fortaleza. Sabe, conhece, Paulo? Conheço sim, mas não existe mais. Fechou. Fechou, né? Olha. Fechou. Ah, entendi. Nossa. Tem uma coisa também que eu acho que paira, principalmente no final, né, na imagem do Lampião, naquele penhasco, né, no alto do penhasco, é essa câmera, né, do helicóptero, né, que vem lá do início, a primeira vez que ele aparece, né, enquanto o olhar ali no desfiladeiro, tem uma alusão para mim. Desde quando eu vi o filme na telona, veio de um carcará, né, de uma ave de rapina que vem, né, e que ronda, né, essa tênue paisagem árida e bonita, né? Que o filme tem essa beleza da cor que contrasta, né, justamente com o documental, né, real, mas que humaniza, né, a cor do sangue, da terra, o vermelho da terra, né, o sangue das pessoas, enfim. Mas esse carcará, ele está presente na cultura, né, mesmo não predatória, eu digo, dessa alma, né, do perfume, da etérea, né, e que quando quebra aquele pisar, né, do invólucro, né, dessa coisa que ele inclusive dá uma humanização a cada take do documentário real, né? O espectador, de certa maneira, se sente muito próximo e realmente a montagem, né, entre o que é documental e o que é história ficcional, né, traz muito de perto o espectador, e eu acho que é fantástico. Então, quando termina o filme, aquela sequência, ela é monumental, né? E o filme se torna clássico, um clássico novo. Eu acho que para a retomada ou uma nova retomada do cinema brasileiro e lá de vocês, eu acho que foi assim um acerto fantástico de várias questões fotográficas, o último plano montagem, do filme, né? Aquele aéreo feito com helicóptero, que provavelmente hoje seria feito com um drone. E na abertura do filme, a terceira sequência, no Canyon do São Francisco, é muito poderoso aquilo com a música do Chico Science, é uma coisa muito arrebatadora, no Raso da Catarina, né? Depois o Canyon volta no final do filme, mas nessa terceira sequência, tem o plano de sequência, tem a perseguição, aí tem essa aérea fabulosa com a música empurrando o plano. O filme começa numa chave altíssima. Eu me lembro em Brasília,
fiquei completamente arrebatado. Foi o melhor filme no festival, muito justificado. Muito. Concordo. Agora, é engraçado que você falou, Franco, do Carcará, e assim, a gente tem uma coisa nos roteiros da gente, a gente coloca nome nas sequências, assim, como uma forma de ficar mais fácil a comunicação com a equipe, né? Então, assim, aí, por exemplo, e ninguém falava, vai fazer a sequência do helicóptero, falava da Aérea Carcará, era o nome da sequência se chamava Aérea Carcará. E era justamente a ideia exatamente da ave de rapina, da pessoa que está vendo ali, assistindo aquilo ali, e que no final tem uma relação com ele, né? Porque ali falou, no final, o começo é no Cânion do São Francisco, né? E o final é no Raso da Catarina, né? Que é um cânion também, mas é seco, não tem água, né? Porque, aliás, aquele cânion que a gente filmou, ele não existe mais, na verdade, né? Porque ali, quando fizeram a barragem de Xingó, a água subiu 40, 50 metros. Então, assim, existe metade do cânion de profundidade do que aquele lugar que a gente passa. E aí tem um detalhe assim, também curioso, que o helicóptero, que era da Chesf, né? Da Companhia Hidrelétrica do Alto São Francisco, que era apoiadora do filme, a gente ficou nas casas deles lá também, não sei o quê. Só tinha um piloto que entrava no cânion, né? Descia para dentro do cânion, nenhum outro piloto. Porque o negócio é entrar e sair. Lá dentro, o cara disse que não tem tanto problema de voar, mas para entrar e para sair é muito perigoso. E ele era o único que fazia isso. E a gente fez também essa filmagem uns 6 ou 8 meses antes de fazer o filme mesmo, porque foi um amigo nosso que foi pescar lá, em Piranhas, muito amigo nosso, e quando ele voltou, ele disse, olha, você ouviu falar que vão fechar as comportas de Xingó e vai desaparecer, o cânion vai diminuir pela metade, entendeu? Assim, porque vai virar um lago, né? A boa parte do cânion. Aí a gente correu, fez lá, sei como, conseguiu uma câmera lá na Bahia, em Salvador, aí até o fotógrafo que fotografou isso, não foi o Feijão, essas imagens da primeira vez lá do cânion, foi o Lázaro Faria, que é um mineiro baiano, e aí foi aquela produtora lá da Bahia, bem conhecida, antiguíssima, assim, que fez filmes. Esqueci agora o nome, acho que era Rex, não sei se era Rex. Não era Rex, não, era outra. É do Santana, né? Do Santana. Era do Santana. Oscar Santana. Oscar Santana, era do Oscar Santana. Então, aí ele tinha a câmera 35, não sei o quê, tarará, e ele emprestou para a gente, porque não tinha dinheiro nenhum nesse momento, tinha zero. Né? Tinha zero recurso. E aí foi assim. Isso daí também é muito, muito, muito foda, assim, porque também quando a gente viu as imagens, revelou, fez um copião, a gente ficou, né, entusiasmadíssimos, né? Com o material que nós mesmos tínhamos feito antes do filme, né? Antes do filme começar a rodar com o elenco, com tudo. E foi também um batismo, né? Assim, porque eu nunca tinha andado de helicóptero até aquele momento. Aí fui entrar com cinema, filmando. E ainda mais com esse piloto. Como o Paulo falou, tinham 3 pilotos na Chesf, só um voava por cima. Quem descia no cânion era só esse. Dias Neto, o nome dele. E aí, ele além de único que descia, ele era o único que ele não descia, e ele pilotava mesmo, né? Era um negócio, aquela velocidade, aquela coisa vertiginosa que tem no plano, era ele, né? Ele vira o maquinista, né, do filme naquele momento, né? Ele é o piloto do helicóptero, ele é o maquinista daquele plano. E aí ele botou 160 quilômetros, 150 quilômetros, sei lá quantos quilômetros ele botava por hora ali, e fazendo aquelas curvas ali, não acelerou em momento algum, ele que acelerava. Então já foi um batismo assim de velocidade ao extremo, e ele fazendo a maquinária do plano total, louco. A gente teve essa sorte maravilhosa de ele possibilitar aquelas curvas no paredão e voar muito rente àquela força contra o rio. Ele sugeria as coisas até, né? A gente foi, sei lá, uns
10 quilômetros longe da usina de Paulo Afonso e voltou contra o fluxo do rio, que não tem mais, né? Porque o rio era uma corredeira. Aliás, eram várias corredeiras que agora virou um lago e virou turístico o negócio. Mas aí ele baixou. Então ele praticamente faz parte da concepção do plano, né? O piloto do. O plano é maravilhoso. Com certeza. O Paulo. Dias Neto. Paulo, Lírio. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Aham. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas em 96 eu tive a ideia de abrir a Cavídeo, né? Eu ia para as Olimpíadas de Atlanta, me machuquei, e aí resolvi abrir uma locadora. E aí eu demorei 1 ano para abrir a locadora, porque eu não tinha dinheiro para tirar os documentos. Eu mesmo resolvi tirar o alvará, fazer essas coisas. Demorei 1 ano. E aí eu lembro que foi um vendedor lá de filmes na Cavídeo, falou assim, ó, filme brasileiro não aluga. Nem adianta você botar na sua locadora que ninguém vai dar alugar. Não funciona, ninguém gosta, o som é ruim, a imagem é ruim. Aí, nesse mesmo dia, eu fui no Estação, estava passando o Baile Perfumado. Eu não ia ver o Baile Perfumado, eu ia ver um outro filme, mas aí eu me atrasei e fui ver o baile. Eu acho que foi no Estação, não tenho certeza. E aí eu saí tão impactado do filme, assim, que eu lembro que eu falei, cara, eu vou especializar a Cavídeo em filme brasileiro. Então, de uma certa forma, o filme de vocês influenciou muito, assim, a minha escolha de botar documentário, curta-metragem e ver filme de cinema brasileiro lá. Era a única locadora que tinha filme brasileiro, assim, pedia para os diretores, o Nelson Pereira começou a botar os filmes dele lá, mas foi o filme de vocês que me fez assim, porra, filme brasileiro é bom, caralho, como é que não aluga? Ai, que vendo legal. isso, cara. Foi muito legal. E quando começou a lançar os DVDs, quando começou a mudar de VHS para DVD, não tinha o DVD do baile. O baile demorou a lançar em DVD. E aí eu tinha uma cópia pirata lá que eu tinha feito. Olha, ele saiu em VHS. Ele saiu em VHS Sagres, né? no lançamento que teve da Isto É, nas bancas. Que foi assim, o maior dinheiro que a gente ia ganhar com o Baile Perfumado, que a gente ia ganhar com o Baile Perfumado na vida. A maior venda, né, Paulo? A maior venda, né? O dinheiro foi todinho para Rio Filme. Mas tudo bem, a gente devolveu o dinheiro. Aí a gente só quase chorava quando viu aquele dinheiro todinho passar na frente da gente assim e ir embora, né? Passar de um lado para o outro, assim, né? Nossa, que coisa, podia ficar algum aqui com a gente, mas era o contrato, né? Mas aí tinha esse VHS. Aí, como ele foi lançado em VHS, esse negócio que teve da Isto É, o que aconteceu é que depois, quando veio, né, o DVD, não tinha muito sentido, entendeu? Assim, não teve. Aliás, a gente foi convidado a lançar o primeiro DVD do Brasil, o Baile Perfumado. Só que aí a gente achou que estavam pagando muito pouco, porque a gente achou que aquilo ali devia pagar muito mais. E estavam pagando uma grana fodida. A gente achou que, depois de 2 anos, estavam pagando 10% do que ofereceram pelo baile. Lembra, Lírio? Na época, para ser o primeiro a ser lançado em DVD no Brasil. Não vou falar da empresa, das coisas, mas assim, a gente teve essa proposta e achou, não, cara, não vamos fazer por esse valor, porque a gente já está escolado aqui, esse valor depois vai aumentar muito mais, a gente vai ter vendido um negócio baratíssimo. Foi justamente o contrário, né? Ficou muito mais barato. Mas houveram muitos filmes daquela safra ali que demorou para chegar no DVD, que foram lançados em VHS, eu acho que Os Matadores, o filme da Tata, O Céu de Estrelas, o filme do Murilo, o Como Nascem os Anjos. Eu acho que esses filmes demoraram para fazer a transição para o DVD, porque eu acho que o baile ele é feito exatamente nessa transição do analógico para o digital, do VHS para o DVD. Então, era tudo meio tateando ali para saber onde é que a gente estava. Aí, às vezes, atrasava uma coisa desse tipo. Então, o filme só foi lançado em DVD oficialmente em 2016, no Festival de Brasília. Agora, esse é oficialmente na Cavivídeo. Olha aí, para quem chegou atrasado, nós estamos homenageando o diretor de fotografia do Baile Perfumado, nosso querido Feijão, que faleceu muito jovem, mas é um querido de todos nós. E uma lenda também do cinema brasileiro. A discussão com o rapaz da Cavídeo. Alô? Estão me denunciando aí. É o César, meu. Tá.
está discutindo relação com a mulher, com o microfone. Não, o João Tobe Azulay entrou aí, nosso último Agora, é uma coisa que eu acho muito bacana. Boa noite. Uma coisa que eu acho muito bacana, e eu acho que é bom deixar registrado aqui nessa grande homenagem para o Feijão, é que tem essa coisa toda do cinema pernambucano, é um filme que seria um filme que abriu essa terceira dentição, né, achando que o Ciclo do Recife era a primeira, muita gente filmava em Super 8 na década de 70, seria uma segunda, e a terceira dentição do cinema pernambucano, o Baile Perfumado, vira essa... E todo cinema pernambucano, mas assim, a importância de Feijão, Feijão veio para cá, para Pernambuco, fazer o filme do Rui Guerra, o Quarupi. Foi quando a gente começou a trocar figurinhas, etc. e tal, e parará, começou a criar uma amizade muito grande, uma identificação instantânea, e a gente ficou amigo mesmo, e papá. E o filme, Feijão vestiu o filme na camisa, e quando ele foi convidado, ele topou fazer o filme, ele veio morar em Recife, quase 1 ano antes. A gente se reunia para decupar com o Hilton Lacerda na casa, ele citava com a gente para decupar 4, 5 meses antes do filme. Então, o envolvimento dele técnico, artístico e colaborativo foi importantíssimo. Era uma pessoa, para a gente que era muito novo, né? A gente tinha feito curtas-metragens, a gente nunca tinha estado num set com 70 pessoas, os filmes da gente tinham 30, 25 pessoas no set, de repente, do nada, está eu, Paulo Caldas, e um bocado de gente que nunca tinha feito longa-metragem com 80, 90 pessoas. Então, o Feijão foi importantíssimo nesse processo criativo, nesse processo de segurar a onda da gente. Fora a fotografia, que eu acho que é marcante, é seminal, é visceral mesmo, eu acho que essa coisa desse apoio e dessa energia e dessa brodagem, como a gente fala aqui, essa amizade que ele teve, foi muito importante. Sem ele, a gente não teria chegado nem na metade do caminho. Ô, Lírio, mas com toda a porra-louquice do Feijão, uma das pessoas que mais conhecia a cinematografia, dos amigos, entendeu? Dessa geração. O Feijão foi para o Canadá, estudou, passou 2 anos no National Film Board do Canadá, entendeu? É um cara que conhecia profundamente laboratório, cor, entende? Ele era um devoto do cinema. Isso que você falou, estava casado com Vera Zavelucha, mas foi para o Recife por 1 ano, entendeu? Era um cara maravilhoso, pô. É uma pena ele não estar conosco aqui. Eu sinto muito. Ele fotografou vários dos meus filmes, né? A gente fez assim, fora publicidades, fora documentários, fora dos longas, né? Mas ele fotografou diversos, fotografou o Deserto Feliz, fotografou o País Desejo, fotografou... Enfim, ele era um irmão, né? Assim, tem muitas coisas assim. Eu acho que uma coisa, quando a gente faz... Eu participei esse ano lá no Festival de Curta aqui, Internacional de São Paulo, de uma mesa de homenagem à Vânia, né? E a mesma situação um pouco parecida com essa homenagem ao Feijão também. Eu disse assim, conhecendo os dois, eles não vão querer que a gente fique aqui lamentando, falando não sei o que, não sei o que. Vão querer que a gente fale umas coisas mais legais deles, assim. Celebrar, pô. Ser lembrado com histórias, né? Tem uma do Baile Perfumado, que é maravilhosa, tem muitas, né? Tem realmente uma quantidade, com Feijão, inclusive, envolvido, protagonizando muitas, né? Mas, assim, tem essa que aí a gente, enfim, ele já tinha esse negócio assim que ele quando a gente foi filmar, aí a gente foi comprar um negativo e aí ele pediu para comprar e apareceu também como oportunidade, assim, alguém tinha comprado 120 latas de negativo 500 ASA, entendeu? E tinha se arrependido e estava vindo para o Brasil esse negativo. E aí o pessoal da Kodak falando com a gente assim, esse negócio está vindo aí, a pessoa se arrependeu, a gente vai fazer um negócio com vocês. A gente vai fazer mais barato para vocês. Essa história Mas assim, mas o Feijão disse, não, eu quero 500. Aí depois, assim, quando chegou o negativo, o cara descobriu que era um filme no sertão, né, de cangaço. Aí o cara ligou para a gente, não lembro quem era aqui em São Paulo.
no Rio, não lembro mais quem era que estava com a Kodak apresentando nessa época. Aí dizia assim, não, eu soube que é no sertão, agora eu estou arrependido, porque eu não devia ter vendido para vocês, que absurdo, como é que o Feijão compra esse negativo para filmar no sertão, rapaz, ele é louco, não sei o quê. E, na verdade, ele pensou muito sobre isso, foi uma opção muito bem pensada, porque não tinha luz, o filme não tinha grana para ter luz, então, assim, nos momentos que não tinha luz, com muito pouca luz, ele tinha como resolver, né? E foi assim, né? Aí tinha uma coisa assim engraçada também, que como não tinha luz, a gente resolveu fazer umas noites americanas, né? E aí ele fez lá, tem aquela invasão da casa do fazendeiro, Vão castrar o fazendeiro, Zé de Zito, é uma noite americana. Mas aí não ficou aquela noite mesmo, assim, né? Assim, Ou seja, a noite alagoana. Aí a gente apelidou de tarde alagoana, entendeu? Não era noite americana, era tarde alagoana. A Virgínia Flores, que fez a edição de som, chamou a gente lá e disse: eu queria que o Feijão viesse aqui para dizer onde é que eu boto passarinho e onde é que eu boto sapo, porque aqui eu não estou conseguindo saber onde é que é passarinho e onde é sapo, não. Preciso que ele me diga aqui o que é. E era a genialidade dele, né? Assim, eu trabalhei com muitos fotógrafos, claro, continuo trabalhando, e eu acho que o mais interessante do Feijão era a inventividade dele, a versatilidade sem condição nenhuma, geralmente. Eu acho que quando tinha muito equipamento, inclusive, eu cheguei a fazer o último filme com ele com muito equipamento, eu acho que não era bom para ele, sabe? Assim, tinha uma coisa que eu acho que atrapalhava ele. O bom para ele, eu acho que era trabalhar na situação precária, né? Assim, ele gostava da imagem. O Feijão conhecia muito estética. Além da tecnologia do analógico, ele conhecia mesmo. Essa coisa do 500 asas é bem bolado, porque o filme, inclusive, tem uma granulação que é própria, que tem uma textura, né, que eu acho que é dada mesmo por esse negativo. Eu não sabia desse detalhe, mas você vê isso. Mas o Feijão tinha isso, ele era uma das pessoas mais críticas, sabia muito de cinema. Ele conhecia muito cinema, porque ele discutia as referências, por isso que vocês, que também conheciam e conhecem, tinha esse diálogo com ele. Era uma pessoa extremamente devota ao cinema. Então, ele vivia isso. E o Feijão era muito crítico, né? Era muito crítico. Se ele não gostasse de uma coisa, ele mandava na lata. Não é uma pessoa que ficava de rodeios e coisa e tal, né? Agora, as histórias dele com o Gustavo Radba também são coisas incríveis. Mas não podemos tratar aqui no Cineclube, né? Uma coisa mais privada, né? Ele falava uma coisa muito engraçada, Beatriz, que ele dizia assim, não tem filme no mundo que se você não tirar 10 minutos dele, ele não fica melhor. Qualquer um, pode me dar aí, da história do cinema, os melhores, que eu tiro 10 minutos e te garanto, vai ficar melhor, Paulo Caldas. Vai ficar melhor. Era aquelas coisas dele de se abusar, ele enlouquecia quando ele ia trabalhar, às vezes, com o diretor. Ele me contava depois que os diretores que às vezes não sabiam menos que ele, isso irritava ele demais, né? Assim, porque aí ele dizia, o cara sabe menos do que eu, ele é diretor, né? Ele ficava muito nessa, assim, de ter travar. E ele e o Gustavo, assim, é isso, essa parceria no baile foi incrível. Mas eu acho que é engraçado, né, uma história dessa que você está falando, Beto, que eu acho que isso até justifica. Na verdade, o Feijão ele era genial e genioso, né? Ele tinha essa coisa, ele não levava desaforo, ele não passava pano quente. Eu acho que isso, de uma certa forma, atrapalhou um pouco até a carreira dele, porque é o primeiro longa-metragem dele, com uma fotografia genial. Eu acreditava que seria um trampolim para... E realmente ele não trabalhava com muita gente, porque ele tinha que ter essa conexão que Paulo está fazendo, né? Ele tinha que ter esse approach, esse diálogo, e quando não rolava, não funcionava tão bem quando com isso. Eu acho que isso atrapalhou um pouco a história dele. Agora, é uma pessoa que era impressionante, uma pessoa que recebia um cachê, estava sem grana. Eu morei com Feijão, quando eu fui morar no Rio, eu morei com Feijão ali. Eu, Feijão e Gustavo, depois aluguei um apartamento, Gustavo fiador, eu e Feijão 3 anos. E aí eu tenho assim,
anotado no caderninho 300 histórias, né? E de falta de grana, eu tentando... Também não era muito do mercado, o Feijão não era muito do mercado, faltava grana. Ele fazia um trabalho com a Monique Gardenberg, recebia uma grana, quando ele chegava em casa, ele só tinha R$50. O Feijão, o que é que tu fizesse? Ele disse, não, passei ali na Garcia e Rodrigues, comprei uma comida, fui na Companhia das Letras, comprei 3 gulas e 2 Américas Cinematógrafas e acabou o dinheiro do cara. Mas ele lia, ele colecionava a América Cinematógrafa, ele era antenado do que estava acontecendo no mundo, né, com as novidades. Mas você sabe que é isso que você disse, a reputação dele, na verdade, era o folclore que meio que matou a reputação dele, porque ele era muito mais sério do que a reputação, entendeu? Sim. Agora ele tinha essa capa, né, que profissionalmente, sei lá, não ajudava porque as pessoas não conheciam ele pessoalmente, porque é um cara cativante, pô, né? Isso aí foi assim meio uma injustiça histórica, mas enfim, pô. Mas ele brigava muito comigo mesmo, assim, ele brigava, ele fazia o Feijão e fazia o Paulo Caldas. Ele falava, porque você fala que eu não sei o que, não sei o que, aí depois você me disse isso, eu não dava uma palavra. Aí eu ficava olhando e digo, que coisa louca, né? O cara briga sozinho, fazendo 2 personagens, e ele tá brigando comigo, eu não tô nem brigando com ele, e ele tá brigando comigo ali. E é aquela coisa que ele tinha que arrumar muita confusão mesmo, né? Ele gostava. Eu ia fotografar um filme do Renato Aragão, aí eu falei para ele, vou Feijão fotografar um filme, ele falou assim, eu tô duro, dá para me chamar para fazer câmera? Eu falei assim, tá, é agora. Aí eu falei, pô, então... Aí eu liguei pro produtor e falei assim, ó, o meu câmera é o Feijão. Aí ele falou, tá bom, tudo certo. Aí fomos fazer o filme. Mas aí ele brigava, não é que ele brigava com o diretor, é que ele não concordava, às vezes, com os planos que o diretor queria fazer. E aí ele chamava e falava assim, César, vamos chamar o Marcos para uma reunião, por favor, que eu não estou gostando desse plano. Ele falou assim... Não, mas essa geração, meu chapa, o Gustavo Radba também não deixava para trás. Um dia eu falei, pô, tu tá cortando as pernas do cara. Aí ele falou, não, mas esse plano é meu. Eu falei, que plano é teu, porra? Como é que o plano é teu? Operador de câmera. É qualquer nota. Os caras eram irreverentes mesmo, entendeu? Não, porque o plano é meu. Entendeu? Vai discutir. Eu falei, então roda. Eu estava fazendo um filme do Geraldo. Vem cá, César, põe essa foto de vocês aí, pô, César. Põe a foto para a galera ver. Foto? Vou botar. Eu estava fazendo um filme do Geraldo Moraes, um negócio de câmera. Aí quem estava fazendo câmera era o Marcos Avelar, primo do Zé Tadeu. Aí ele fazia estética. Na verdade, ele fazia estética, aquela coisa toda. Aí um plano que o Geraldo tinha bolado não estava dando certo, cara. Não estava dando certo. Aí eu falei assim para o Marquinhos Avelar, falei, Marquinhos, vamos ensaiar mais, bicho, não está dando certo. Aí ele ficou irritado, chegou e falou assim, esse plano é muito ruim. Porra, o diretor ficou muito puto. Paulo, ele fez Deserto Feliz. Esse plano é muito ruim, eu não vou ensaiar porque eu vou fazer, porque é muito ruim. Eu não aguento mais, entendeu? Aí o César, põe a foto aí, cara. Põe a foto, Cezão. Põe a foto. Boa. Põe a foto para a gente ver a cara do Feijão, cara. Aquela cara redonda. Era chapado, pô, era um mineiro chapado. Aí, o Franco é de Belo Horizonte, toma boa, hein? Ah, é? Rapaz, deixa eu bater uma foto da foto. Agora você pode fazer isso, né, rapaz? Um negócio. Olha o Marlboro. Rapaz. Terra de Marlboro. Ele tá com o Marlboro, cadê? Tá na mão dele, em cima do Cezinha lá. Cezinha, quando ele era bonitinho, aí. Que é isso, todo mundo de barba. Todo mundo de barba mal feita, aí. Todo mundo, eu, Feijão, Guerrinha, tudo com uma barba horrorosa, hein? Mas Feijão... é essa, hein? Mas a foto tá boa, rapaz. Tá uma... muito boa.
O que aconteceu também naquele momento, gente, é que 96, aquele momento foi assim a virada da chamada retomada do cinema brasileiro. pô. Foi a decolagem total. E o Festival de Brasília de 96, eu tive o privilégio de estar lá, eu fui com um Pequeno Dicionário Amoroso. Olha os filmes que estavam naquele festival: Céu de Estrelas, Pequeno Dicionário Amoroso, Corisco e Dadá, O Cego que Gritava Luz, o filme do Murilo, né? O Como Nascem os Como Anjos, Nascem os Anjos. e até numa competição paralela em 16mm, o primeiro Lunga, da Maria Augusta, Brasília, um dia em fevereiro. Então, era uma safra sensacional. É a retomada. O auge da retomada. Ô, Silvio, você era o secretário do audiovisual nessa época, não? Não. Oi? Quem era o quê? Desculpa. Mas você não era o secretário do audiovisual, foi mais tarde. Não, fui secretário do audiovisual em 2007, com o Gil, de 2007 a 2010, é coisa muito recente. Ô, Paulo, o Feijão fez o Deserto Feliz com você? Como? Fotografia? Deserto Feliz? O Feijão? Sim. Fez, tá. Sim, ele fez. Ele ganhou Gramado, ganhou a melhor fotografia em Gramado com o Deserto Feliz. A gente filmou em 16 e ampliou para Scope, né? Assim, eu me lembro que tinha um fotografia fantástica. Super 16, né? Super 16. Eu me lembro que tinha um prêmio da Kodak esse ano, o único ano que teve, que era para a melhor fotografia, que era 20 mil, e ele não estava lá. Ele tinha ido fazer um negócio da ONU, que ele fazia sempre. Ele estava, sei lá, na Tailândia, não sei aonde. Ele não pôde ir para o festival. Ele estava nesse negócio. E eu recebi lá, e aí eu estava lá. Tinha esse cara da Kodak da América Latina, né, ficava no México, o presidente, que deu o prêmio. Aí depois no coquetel eu falei para ele, não sei o quê. Aí ele disse, não, mas... Aí o filme, não, eu disse, eu voltou em 16mm. Ele disse, não é possível, cara, não é possível ter sido 16. Aí eu brincando com ele, disse assim, sim, mas era Kodak, né? Daí ele da Kodak, né? Pra ver se esse um filme de graça pro próximo, né? Explodiu. E é dele, a fotografia é linda, é um trabalho muito incrível. Inclusive o filme é todo plano sequência, câmera na mão. Tem até uma coisa engraçadíssima. No final do filme tem um plano de um rolo inteiro, de 11 minutos, né, de 16, e ele está parado, sentado com a câmera na mão, não aguenta mais. E tem uma hora que ele fala, tá bom, né, Paulo? Aí eu, não, tá bom não, vai rodando aí, não corta não, cara, não corta não. Eu no ouvido dele, ele, não, cara, não aguento mais não aqui, cara. Minhas pernas, não sei o que, eu não, aguenta assim. E foi um trabalho lindo, né? A gente filmou também lá na Alemanha, né? Uma parte lá, uma semana em Berlim. O filme teve na Berlinale, ele teve lá também, ele foi várias vezes comigo a Berlim. Bom, Paulo, qual é esse filme, desculpe? Deserto Feliz. Deserto Feliz. Deserto Feliz. Deserto Feliz, claro, não, Deserto Feliz. 2008. 2006, né? Esse filme tem uma textura incrível, pô. Tem uns planos, tem umas coisas muito invocadas, assim, a caçada de tatu, tem umas coisas, enfim, é aquela coisa do Feijão, né, assim, nesse filme a gente tinha uma parceria, porque a gente ensaiou muito nessa casa, saiu com câmera, era quase tudo nessa casa. Depois tinha em Recife também, no Holiday, aquele prédio lá que está desativado agora, em Boa Viagem, e teve a parte na Alemanha, que tinha a história dessa menina de programa, né? Era um filme de sexo e turismo, né? E assim, aí tinha uma coisa combinada assim que funcionou em vários momentos. A gente tinha uma coisa de inventar uma sequência por dia muito em função de alguma coisa, mas muito em função da luz, de um plano, de um ângulo, entendeu? Sempre, em qualquer lugar. Eu me lembro de quadros assim inusitados com o CinemaScope. Esse filme vem à cabeça quando você falou da Alemanha. Agora eu me lembro disso. Tem uns quadros, uns enquadramentos. É bem interessante esse trabalho
Um trabalho bem forte. Tá aí do seu lado o cartaz do filme, Paulo Carlos. Tá aqui, ó, né? O cartaz do filme tá aí do lado. Tá aqui, ó. Olha aí, é verdade. Cartaz lá de Berlim, não. O filme foi coproduzido lá pela ZDF, né? E comprado, e foi um sucesso na televisão alemã. Até hoje já revendeu mais de uma vez e passa sempre lá, né? Dublado, né? Todo mundo falando alemão. E é isso, foi uma experiência maravilhosa, assim, daquelas do feijão mesmo. A gente também viajou muito com esse filme. Foi a vários festivais e juntos. É engraçado essa coisa do que a gente estava falando aqui, para você ampliar a coisa de feijão na relação, né? Não só a coisa técnica também, mas a gente falou aqui que feijão no Baile Perfumado ele se mudou, né? Ele não foi, a gente não chamou ele chegou 10 dias antes para fazer o filme, ele se mudou um ano antes, foi morar com o Paulo Carlos em Boa Viagem, decupar o filme, visitar a locação e participar das histórias todas e dar pitaco em produção e esculhambar a gente. Fez o filme. E depois, cara, na finalização, acompanhou a finalização, foi para São Paulo falar com Vânia. É dele a célebre frase de Vânia, da montadora, Vânia, sua tesoura é minha vassoura, uma frase do feijão. Ele falava para a Vânia Deves. E quando o filme ficou pronto, ele não se contentava e ele viajava com os filmes com a gente, ele tinha essa ligação, não acabava ali. Ele nessa foto que ele está com o Valtinho, com o César e com o Guerrinha, ele está com a camisa do Festival de Toronto, o filme teve a estreia, o filme, na verdade, o baile teve um certo... a gente era muito novo, a gente foi uma bucha de canhão, na verdade. O filme ficou pronto, Paulo Caldas levou para o Festival de Brasília, uma semana antes, chegou quentinho. A gente, com o filme, a gente entregou o filme para o Avelar, e o Avelar ficou meio que negociando, e a gente botou muita fé de botar em Berlim o filme. O Festival de Roterdã foi atrás do filme, a gente disse não, bobagem. Aí a gente acabou não entrando no Festival de Berlim, porque o Schumann lá não gostou do filme, e o filme, na verdade, foi prometido para a Veneza, foi convidado e desconvidado, então o filme só estreia internacionalmente no Festival de Toronto. E Feijão foi com a gente, ele está com essa camisa do Festival de Toronto, né? Ele tinha ainda, a gente passou o filme numa sessão especial em Cannes antes, ele foi com a gente para Cannes, quer dizer, ele participava de todos os processos, inclusive de lançamento. Olha aí, Festival de Toronto, onde a estreia é internacional do filme, num festival. Então, ele participava de todas as... 1997. Foi incrível porque estavam os Matadores, aí foi lá o Beto, o Brant e o Renato foram também, e estava a Oscar e o Vento, né? Então estava também o Valtinho, o Walter Lima também estava lá, né? Então, assim, tinha uma representação brasileira. Que o filme do Bruno Barreto também, tinha também o... Ela dona? Tinha também, tinha o do Embaixador, né? Não, e aí ele participava de tudo, né? Feijão era aquela coisa, desde a culinária, das finanças, da fotografia, ele participava de tudo, bem, né? Ele cozinhava Ele muito cozinhava, bem. eu dizia para ele que ele cozinhava melhor do que ele fotografava. Ele, claro, Paulo Carlos, muito melhor. O Biru quer fazer uma pergunta, não quer não, Biru? Não, mas peraí. O Acabiru vai fazer uma pergunta com a condição, né? Vamos marcar o tempo, né, o português? Eu já sei qual é. Ó, esse aí, pô, vai, português, pelo amor de Deus. Fez a pergunta, amigo? Aqui. Fala, Gapiru. O microfone não está dando. O microfone não está dando, não. Fala, cara. Estamos te ouvindo. Estou tentando ligar aqui o microfone, mas não está dando, não. A gente está ouvindo. O microfone não está dando, não. Mas nós estamos te escutando. Fala alto. Estamos te ouvindo. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, ok. Ok. Claro. Então, eu quero fazer uma pergunta como estudante de cinema e que acabei de fazer um primeiro curta na ABCine, curso de cinema, e que vai em encontro da questão da legendagem que apontaram há pouco na conversa, e eu tentei fazer a legendagem, e fiz, aliás, a legendagem para o filme,
E considerei também fazer a legendagem a nível da acessibilidade, não é? Para pessoas que não ouvem. E ao fazer isso, não é? Eu deparei-me com a questão que há milhares de regras para o fazer. E a minha questão para todos vocês é até que ponto, não é, quando se faz um filme, a gente deve considerar, não é, o espectador. Isto porque já há um tempo que eu procuro tornar aquilo que faço a nível artístico acessível. E houve uma coisa engraçada que aconteceu numa residência artística que eu fui, que foi que eles tinham pinturas em braille, ou seja, para os invisuais poderem ver as pinturas dos quadros. Eles podiam tocar, não é, numa superfície e perceber qual é que era o quadro. E eu gostava de saber, não é, porque realmente a legendagem tem muita influência na maneira como se vê o filme. É muito diferente ver sem legendas do que ver com legendas. Eu reparei isso também numa série que estava vendo com legendas e eu parei de ver com legendas e comecei a reparar que só agora é que eu estou a ouvir as vozes dos atores, não é? E entrar mais na história. Eu gostava de saber a vossa opinião disso. Até que ponto é que nós temos que considerar, não é, o espectador e de nos pormos também nesse lugar, não é? Olha, deixa eu responder. A nossa geração, olha, Alexandre, ninguém pensava em espectador, nós só pensávamos em nós mesmos, jovens gênios. Né? Eu entendo isso. Confere todos vocês aí, pô, Lírio, Paulo, João Tobi Azulay, quem que pensa em espectador? É só filme americano, pô. Só pensava em cinema. Pensava em cinema, em nós mesmos, pô. Mas eu acho criatividade, autoria. Eu acho que a partir do momento que a gente faz as opções num filme, que já foi cogitado, inclusive, na época do roteiro, de a gente colocar uma cartela no início do filme explicando aquela situação social que acontecia, uma coisa meio João Ford, e traduzir as coisas, as músicas, porque quando a música conversa com o filme, etc. Tal, eu me lembro que até hoje o Marco Miller, na época de Veneza, falou: por que vocês não legendaram as músicas do filme? A gente achava que era um outro barato. Eu não estou dizendo que, enfim, mas eu acho que concordo com o Afonso. A gente achava que vai no sentimento da câmera, vai no sentimento e as pessoas têm que ir percebendo. Eu acho que é uma dosagem, né? É uma dosagem, é uma medida. Você dá uma coisa e tira de outra. E aí a gente Agora, o exemplo que você deu, Lírio, o exemplo que você deu é que na primeira sequência lá, a gente considerou o árabe, a língua árabe, como uma música. Porque depois, quando ele fala árabe, durante o filme, que ele está anotando na caderneta de notas dele em árabe, tem a legenda em português. Sim. Tem a legenda em inglês, tem a legenda em francês, tem a legenda em espanhol, onde passou sempre teve. Né? Assim, ali tem uma importância informativa, na verdade, porque essas cadernetas, inclusive, a gente adquiriu elas, a gente conseguiu encontrá-las e a gente que traduziu na realidade. Né? Era o Frederico Pernambucano que comprou, que é o cangacerólogo, que é o consultor do filme, né? O historiador e sociólogo e consultor sobre cangaço. Ele comprou o espólio do Benjamin Abraão e no espólio tinham 2 cadernetas escritas em árabe, porque ele escrevia muitas informações que ele nem sabia escrever em português. Assim, e ele era muito enrolado falando. E ele escrevia em árabe por segurança também, porque ele dizia: encontrei Lampião. Se a volante pegasse essas cadernetas, ninguém ia entender o que estava escrito ali. E tinha informações, inclusive informações que a gente usou no filme, tirou da caderneta, do texto da caderneta. Ele é enrolado falando, e isso passa, o Duda Mamberti incorporou isso muito bem. Aliás, o elenco é um ponto fortíssimo do filme, né? Os 2 Mambertis, o tio e o sobrinho, né? O Duda está fabuloso, né? O Claudão também está maravilhoso ali como o coronel. O Luiz Carlos Vasconcelos está talvez no melhor papel da carreira dele, né? Chico Dias está muito bem. Agora, Chico Dias é a estreia. No filme é o Aramis Trindade, ele é fabuloso ali como o tenente, né, Lindalvo Rosa. Eu acho que é realmente um grande desempenho profissional de ator.
Então, um elenco muito forte. Ainda tem o Jô Soares ali de participação especial. Então, é um elenco de primeiríssima, né? Arrasa. Mas, olha, deixa eu dizer também para o Alexandre que a minha fala é sarcástica em relação à geração. É verdade, mas a gente tem que dizer a verdade. Mas no Brasil, Alexandre, existe uma regulamentação sobre acessibilidade muito forte e muito séria. Inclusive, nós temos cursos de audiodescrição. Exato. Entende, dado por uma produtora de audiodescrição e assim uma cega, que é uma mulher maravilhosa. Entende? Então, existe realmente uma preocupação. Aliás, é imposta por lei. Se você tem a ajuda do Estado brasileiro, coisa que nós não temos não, que é um governo fora da lei, mas nós temos essa exigência. Quando você entrega um filme no Ancine, você tem que entregar um trabalho de audiodescrição. Ok, boa. Não, se pensa no espectador, mas assim, de passagem, não. Sim. Mas é porque no cinema é muito específico em relação a isso, porque tudo que aparece na tela influencia, não é? A maneira como se vê. Claro. Então, eu acho que acaba por ser mesmo uma escolha também estética, não é? De colocar ou não colocar. Estética e de narrativa. Por isso é assim. Obrigado. Não, é porque o Alexandre, ele diz que é um estudante de cinema, mas o filme dele maravilhoso. Se vocês virem um dos curta-metragens da nossa escola, ele é um poeta, interfere com letras e com frases. Sim, exato. É um seguidor do cinema russo, né, no começo de tudo, né? Se usava, tem frases e coisas. A lettering era muito importante, né? Uhum. Mas é isso aí, gente. Olha só, o Cavi não diz nada, ele é o mediador no lugar do Ricardo Cota, que infelizmente... Mediador que não media nada, não fala. Que não media nada. Agora, o César podia ler de novo, porque ele leu antes da gravação o que o Ricardo Cota quis dizer sobre o filme. Você podia ler, César? E antes que ele receba isso, dizer que a próxima sessão nossa é uma homenagem ao Rui Guerra. Faz 90 anos, está fazendo 90 anos. Gostaria de convidar vocês todos. Eu vou passar os deuses e os mortos, entende? Filme importante. E graças ao Cavi. O Cavi, essas sessões são Cavi Vídeo. São semanais. Essa parceria incrível. Ele, na verdade, é o background do Cineclube Casas Casadas, meio que é uma invenção dele. O meu lado é a invenção do online, porque esse maluco só pensa em fazer um cineclube presencial. E eu estou explicando para ele que isso não existe mais, já faz uns 6 meses. Não esquece isso. Porra, aqui tá o João Tobi no Rio, estão esses dois meninos em Recife, o Paulo Fernando está no Ceará, o Acabiru está em Lisboa, o Franco está em Juiz de Fora. Gente, que cineclube presencial. Cavi, esquece isso. Ó. Então, vamos lá. Frases do nosso querido Ricardo Cota. Não poderei participar por conta do ciático. A Paulo Elírio, que sou um profundo admirador do filme, que trouxe vitalidade, energia, renovação e valorização da memória cinematográfica no momento em que o cinema brasileiro iniciava a retomada pós-colo. Gostaria que eles falassem sobre o plano sequência que abre o filme, sobre a filmagem de tomadas aéreas numa época em que não havia drone e como obtiveram, não havia drone, como eles as obtiveram. E também, ele falou aqui, e como obtiveram as imagens de arquivo que ilustram o filme. Também destaco a trilha sonora desafiadora. Um abraço. Então, ele quer saber também sobre os arquivos, como vocês já falaram quase tudo, mas os arquivos
E a trilha também já falaram. Eu acho que os arquivos é até bom a gente dar uma falada, retomada nisso aí, até porque em tempos de Cinemateca é bom a gente sempre trazer isso à tona, né? Dessa memória da gente que é sempre fustigada e etc e tal. Mas assim, para começar, depois a gente pode até chegar na coisa da Cinemateca, mas foi uma... Paulo tá aí, né? Paulo pode me ajudar a contar essa história aí. Tô aqui, sim. Não, porque a gente tinha assistido os filmes, né? Tinha assistido o filme do Paulo Gil, a gente tinha assistido o filme do Memórias do Cangaço. A Musa do Cangaço também. E a Mulher do Cangaço, o filme da Dadá, né? A Musa do Cangaço. Que foi o cara que vendeu, na verdade, né? O material. Mas aí você se lembra que a gente foi nas vias oficiais, a gente foi no Thomas Farcas era o presidente da Cinemateca, etc. A gente foi no Thomas Farcas, via Catinha Coelho, que conhecia muito, e o Thomas Farcas, a gente, naquela época não tinha essa coisa, né? Que a gente estava falando, o Afonso está em Los Angeles, a gente era ali pelo fax ou alguma coisa parecida, e telefone, a gente, e o Thomas Farcas falava que tinha perdido as imagens. Que tinha emprestado para Norma Bengel, que queria fazer um filme de cangaço, que ela não tinha devolvido, e a gente achava aquilo meio... Pô, não, Thomas Farcas não vai perder essas imagens. Enfim, tinha um assunto desse que até hoje estava... Moral da história, a gente conseguiu, através da Musa do Cangaço, não é isso, Paulo Caldas? O Berlindo, você é o Berlindo da Bahia. O Berlindo da Bahia. Ele é um pesquisador, ele fez esse filme sobre a Dadá, quando a Dadá ainda estava viva, ele entrevistou-a, né? Ela perdeu a perna, não sei o quê. E ele usou as imagens de Benjamin Abraão, e ele era um pesquisador, né? Não sei se ele está vivo ainda, não tenho notícias dele há muitos anos. E o que ele fez? Ele fez 2 internegativos. Ele achou que era muito absurdo ele pegar, fazer um internegativo do material e cortar para botar no filme dele, né? O negativo, e aí ficar preservado dentro do filme dele, não ter o original. Então ele fez 2, ele nos vendeu esse material e a gente doou para a Cinemateca Brasileira, né? Então esse material, inclusive, está depositado lá, né? Inclusive, ele é um material na janela, né, da época, não é na janela 185 que a gente teve que reenquadrar, não sei o que, enfim, né? Por conta do baile. Então é um material original mesmo. Sem corte, sem nada, né? Inteiro. Sem corte nenhum. Vocês estão falando que vocês conhecem o material muito, mas para quem não sabe de que se trata isso, a gente vai falar, o Benjamin Abraão era um mascate árabe que levava condimentos, comida, materiais para os cangaceiros. Ele saía, não era do Recife, de onde era, não sei. É libanês, né? Não, ele veio, Afonso, ele veio na Primeira Guerra, ele saiu lá do Líbano, e aí ele passou em Marselha, que é o primeiro porto ali na Europa, ali onde ficava, e de lá ele vem direto para o primeiro porto abaixo da linha do Equador, que é Recife. Aqui ele tinha os parentes, que tem uma comunidade árabe aqui em Pernambuco. Aqui ele tinha os parentes, aqui ele ficou. E ele começou a fazer isso, fazer mercadejar pelo sertão. Ele vendia tecido, ele vendia coisa. E aí ele cruzar com o cangaceiro até que ele vai bater em Padre Cícero. E aí percebe que, sendo secretário do Padre Cícero, ele ia ganhar mais dinheiro do que vendendo as coisas. E ali ele vira secretário do Padre Cícero. Uma história muito incrível é que, quando a gente foi agradecer o apoio do governo de Pernambuco, naquela época não tinham editais, os apoios eram diretos, e o governador que fechou o filme foi o doutor Miguel Arraes. E a gente foi para uma reunião, eles deram uma grana, foi uma grana que fechou um pouco, possibilitou a montagem, a finalização do filme, e a gente foi agradecer ao doutor Arraes, sentamos numa mesa, estava o doutor Arraes, eu, Paulo Aramis, Eduardo Campos, o neto de Arraes, e Ariano Suassuna na mesa, e aí a gente explicando lá, agradecendo, nervoso, né, com aquela figura maravilhosa, primeira vez que eu chegava tão perto do doutor Arraes, aí ele falou, meu filho,
Eu conheci Benjamin Abraão. Olha. E aí ele explicou direitinho que realmente, no dia do aniversário, ele era de Juazeiro ali, do Crato, né, doutor Arraes, com 10 anos de idade, ele foi levar um presente para o padre Cícero, o pai dele deu para o doutor Arraes, menino Arraes, Miguel, entregar o presente do padre, e quando chegou lá, ele encontrou um turco, que um turco lá de paletó recebendo era o danado do Benjamin Abraão. Eu tô arraso com 10 anos. Mas olha, não só recebendo os coisa, que a história que eu conheço, que eu fiz o Memória do Cangaço, inclusive tem a sequência em que a gente entra na casa da Dadá, e a Dadá, quando vê uma câmera, ela me manda uma muleta na câmera. Você sabe dessa? Sim, me lembro disso. Fica só o som, não é isso? Isso foi com o Tom, isso foi produzido pelo Tom. Mas agora, é aí que eu conheci a história desse material, e aí vocês podem contar. Esse material foi encontrado anos depois, em latas, sem ser revelado, numa delegacia de polícia em Pernambuco, não é verdade isso? O material estava revelado já, né? Mas ele não. Imagem latente. Eu acho que esse material foi encontrado em latas seladas, não sei. Aí agora você me... É porque o filme... Então, isso eu não tenho conhecimento disso, Afonso, mas o filme... Enfim, o Benjamin Abraão, ele está ali com o padre Cícero, e aí quando o Lampião, só para colocar isso numa perspectiva temporal, histórica, quando o Lampião vai visitar o padre Cícero para receber a patente de capitão e brigar com a coluna Prestes, o Benjamin Abraão conhece o Lampião. Ele não conheceu no meio do mato, ele conheceu em Juazeiro, na presença do padre. Faz amizade, e com a morte do padre, ele fica desempregado, e ele tem a ideia de dizer, rapaz, eu vou filmar. Ele acompanhava as filmagens da Aba. A Aba Filmes ia filmar o padre Cícero, ele sabia do equipamento, ele viu o equipamento, ele conhecia. Ele fez o acordo com os caras da Aba Filmes e vai filmar o Lampião, porque ele disse, isso vai dar muito dinheiro. Só que quando o filme é pronto, que a polícia vai atrás e que disse é um absurdo o cara ter filmado um foragido da justiça, que o filme é exibido, o filme é apreendido. Então, essas latas ficaram presas ali na polícia de censura. E aí eu acho que aí, como essas latas chegaram na mão do Thomas Farkas, aí é uma coisa que eu ainda não sei, mas que chegou lá, que foi quem... Não, eu me lembro, porque isso eu não me lembrava mais, que era o Thomas Farkas, mas o Thomas Farkas produziu Memória do Cangaço. Foi isso? Era como é que chamava isso? Era uma coleção, né? Era uma caravana. Não, Caravana Farkas. Caravana Farkas. Não. A caravana é posterior. São 5 curtas que ele juntou num longa chamado Brasil Verdade. É o Viramundo, o Subterrâneo do Geraldo. É o Memória do Cangaço, é Escola do o Povo do Velho Pedro, do Sérgio Muniz, eu acho. Não. Não? Não. Tinha um de escola de samba, que eu estou confundindo com o filme do Cacá. Você está com mas eram 5 curtas que ele juntou num longa chamado Brasil Verdade e lançou em circuito. Bem depois ele faz a Caravana, que é toda uma outra galera. Ele chama novamente o Sarno, chama o Escorel, aí é uma coisa com outro aporte de produção, outra perspectiva. Olha só, a Caravana Farkas, eu participei, eu não sei, mas já era em cores, eram filmes sobre... Você filmou, Beato? Farinha, Afonso, você filmou até... Eu vi essa imagem, se eu não me engano, você filmou até uma coisa do Louro do Pajeú com o Pito do Monteiro, eles numa varanda, é a única imagem que tem dos dois cantando. Foi filmagem sua, fotografia de Afonso Beato. Não, eu já estou muito velho, não me lembro. Peraí, Beato, tá lá, Ciro...
Tem coisa que eu não filmei, cara. Mas, enfim, essas imagens chegaram no Thomas Farkas, não é isso? E ele produziu esse filme, ele tinha essas imagens. Mas o que salvou foi o filme lá do Imbelino, da Bahia. Porque não, cara, no Memória de Cangaço, nós entrevistamos o Coronel Rufino, matador de Cangaço, é o Antônio da Morte. É maravilhoso, inclusive. Isso daí maravilhoso antes. O depoimento. O depoimento é maravilhoso, é incrível. Aquele depoimento é absolutamente... E filmamos as cabeças, de uma coisa incrível, as cabeças dos cangaceiros no Museu da Polícia de Segurança Pública da Bahia, que é um absurdo total. Tinham, sei lá, 16 cabeças cortadas, mumificadas. Um negócio, pô, entendeu? Mas aí depois eles perderam na justiça, tiveram que enterrar. O que mais ainda me impressionam na vida foi um traveling daquelas cabeças, que não ficou na minha cabeça, nunca saiu. Acho que foi mais pavorosa. Eu não sei nem como é que eu filmei, nós filmamos naquela época. Voltando à pergunta, eles enterraram agora. Quando ele fala as imagens de arquivo, eu acho que ele não está se referindo só às imagens do Abraão, mas também ao filme do Medina, né? Que são imagens também de arquivo, imagens de época, 1927, A Filha do Advogado, que eu acho que também é uma coisa marcante no filme como imagem de época que o filme utiliza muito bem. Sim, a gente tem aquelas imagens, da Filha do Advogado, porque existia uma mística, a gente acha essa mística muito interessante, que Lampião ia ao cinema, todo mundo, ninguém sabia quem era Lampião, ele ficava paisana, botava um paletó, ia numa cidade chamada Bom Conselho, pertinho, e entrava no cinema, ninguém sabia que era Lampião, ele admirava. Parece que Rodolfo Valentino, ele assistia filmes de Rodolfo Valentino, ele é um apreciador de cinema. Então a gente achou essa história muito bacana e colocamos no filme e mudamos o filme para A Filha do Advogado, porque o filme é de ficção e permite isso. Então tem essas imagens. Tem essas imagens que a gente conseguiu na Bahia com o Zé Oberlino e que acabou, a gente não sabe de onde vinha o original dessas imagens, mas essas imagens foram devolvidas, custaram na época, era pano real, foi R$4 mil, $4 mil. A gente tirou do orçamento do filme, compramos esse negativo, colocamos no filme, copiamos e devolvemos para a Cinemateca as imagens. E eu acho que ainda tem umas imagens de uma pega de boi, de vaquejada ali no meio também, que a gente colocou ali no meio também, né? As imagens da vaquejada, elas estavam junto com esse material de Benjamin Abraão, que estava com o Zé Oberlino. Então, a gente acreditou de boa fé que eram dele também, porque não fazia sentido estar colado lá, estar emendado lá, estar junto no mesmo rolo de negativo, era o final desse negativo, e a gente usou, inclusive, no filme, a vaquejada. Tem Benjamin filmando. Gerou uma sequência, né? E tem o coronel com ele vendo no cinema a vaquejada, que a vaquejada realmente a gente não tem absoluta, total certeza de que foi feita pelo Benjamin Abraão. A gente acredita que sim, porque estava junto do material dele, né? Estava colado já com a mesma... Agora, e ele filmava para os coronéis, ele fotografava, ele filmava. Depois que ele aprendeu, era o ofício dele mesmo. Ele já não... Claro que ele continuava. Depois que ele conheceu o Lampião e ficou amigo... Era um dos caras que compravam as coisas em Recife, né? O perfume francês, o uísque, munição para as armas. Então, assim, tudo era Benjamin. Agora, essa coisa que o Afonso falou é muito interessante, da reação da Dadá com a câmera, porque é um dos motivos do filme que a gente leva, isso que é muito bacana aqui na sessão da BC, a gente está discutindo isso, porque acredita ao cinema o fim do cangaço, né? E o filme fala isso. A partir do momento em que Lampião, na sua vaidade, se deixa filmar, a câmera como uma coisa super moderna na época, aquela imagem chega nas forças de repressão, se intensifica a perseguição e com menos
Ele filma Lampião em 38, entre 36 e 38, e o Cangaço acaba em 38, entre 36 e 38, o Cangaço acaba em 38. E talvez na cabeça da Dadá, a coisa do cinema foi que causou isso tudo, né? A imagem dele ter sido vista em Recife ou no Rio de Janeiro pelo DIP tem apressado o fim do Cangaço. E tem as fotos, né? Não vamos negar as fotos de Benjamin Abraão, que foi aquela revista Cruzeiro que publicou. Imagine na época que ninguém sabia, podia ser eu, podia ser qualquer um de nós, podia ser Lampião, ninguém nunca tinha visto ele, a não ser os cangaceiros e os que tinham visto, muitos que não eram cangaceiros já estavam mortos. E alguns que viram e que não, por poucos instantes, eu diria. Então, assim, era uma imagem completamente ausente, né? E aí, a partir do momento que ele divulga essas fotos, o próprio Benjamin Abraão ele foi vítima de uma queima de arquivo, né? Porque ele sabia demais. Ele sabia quem eram os coronéis que protegiam Lampião. Ele tinha a rede de coiteiros, e os coiteiros desconfiados e que tinham emprestado dinheiro para o Benjamin Abraão. Porque o Benjamin Abraão, quando o filme deu ruim, que o filme foi todo apreendido, ele ficou achando que não ia dar mais nada de dinheiro, e o cara da Aba Filmes disse: eu não vou lhe dar dinheiro mais nenhum também não, o Ademar Albuquerque, né? Olha aí, olha aí. A Caravana Facas. Caravana Facas, ô Beato. E aí ele começou a se endividar, né, o Benjamin Abraão. Tanto é que essa coisa que a gente sabe que quem foi que mandou matar o Benjamin Abraão, e foi uma coisa de que ele estava devendo muito dinheiro, ele começou a ameaçar os coronéis e dizer desesperado: olha, se vocês não me arrumarem mais dinheiro, eu sei quem é coiteiro de Lampião aqui, eu posso dizer. Eu conheço o pessoal do jornal na capital, eu conheço o deputado, eu conheço não sei quem. Então, ele fez isso e foi vítima dessa, enfim, de uma jogada errada dele, vamos dizer assim, né? Porque é uma de arquivo. Exatamente. Agora, realmente, como o Beato falou, é de uma... não só de uma sagacidade, né? Porque estamos falando do Benjamin Abraão, de um cineasta, né? Ele fez uma coisa na época revolucionária. Ele não foi só sagaz, como ele teve o tino comercial, que ele sabia que realmente, se ele conseguisse lançar aquele filme, ele ia ganhar dinheiro, porque as pessoas iam sair de casa para ver. E, além de tudo, a coragem, né? Porque ia ser a pessoa mais temida do sertão. O cara chegar lá com a câmera e dizer: eu vou encontrar esse cara no meio do mato. Ele misturou tudo, né? A ideia, a sagacidade, a coragem e a habilidade. Só se deu mal porque o filme foi censurado, né? Você sabe que o impacto, para mim, assim, conhecendo um pouco da história brasileira, desse material é assim como se fosse o trem do Lumière, entendeu? Porque, você imagina, nessa época não existia informação e movimento nenhuma, entendeu? Quer dizer, tinha que cinema, claro, se o Lampião ia ver filme e tal. Mas esse impacto jornalístico de uma lenda, como era o Cangaço, ninguém sabia, todo mundo ouvia falar, havia um jornalismo, mas imagens, foi esse cara que foi buscar. Ele pegou imagem filmada do troço. Esse material tem uma força, entendeu? É impressionante, cara. É impressionante. Eu queria só lembrar aqui que a gente está falando da Caravana Facas, e o Silvio também colocou uma coisa fundamental, que é o Brasil Verdade. E aí, o Afonso, era Viramundo, Subterrâneos do Futebol, Memória do Cangaço, e Nossa Escola do Samba. Nossa Escola de Samba do Manuel Jiménez, do argentino. Obrigado por vocês ficarem me corrigindo aí, agradeço tanto. Registro. Não, cara, pelo amor de Deus. Está vendo o catálogo? Eu fico muito agradecido a vocês ficarem me corrigindo aí na frente de todo mundo. Assim, né, cara? 34 filmes, que é isso? Muito amigo. Filme da Mostra Caravana Facas. É uma coisa muito documentada, né?
que inclui o Brasil Verdade, aqueles 5 primeiros e todos os outros da Caravana Fartas, em 16 milímetros, produzidos todos pelo Tomás, os 5 e todos os outros, 19. Então, é um acervo magnífico. Inclui, inclusive, o Hermeto Campeão, um filme do próprio, dirigido pelo Farcas. Qual é? É um momento importante do documentário brasileiro. O Sarno dirigiu vários. Em relação a Abraão, é triste quando a morte dele, que foram 48 anos só. Ele morreu muito novo, né? E com uma capacidade de visão do que aquele ponto era histórico, né? Quer dizer, não só ser pioneiro, ele é um dos que a gente pode falar que foi um dos pioneiros, de fato, né? Num outro tipo de cinema, né? Mais documental e tal, mas daquilo que estava se aprendendo a fazer, né? Aquela cena curiosa de o Lampião meio ressabiado, o que aquela máquina fazia, e ficar diante da câmera, né? Vai você primeiro. Aquela cena é ótima, né? E que são 2 pontos muito cômicos no filme, mas são sutis, né? E a outra é a Giovanna Gold também, que é uma cena bacana, que quebra uma tensão, né? E o Duda Mamberti ali também faz uma cena muito boa. E, gente, lembrar da família Mamberti, né? Que recentemente o Sérgio, eu queria também fazer o registro aqui, né? E lembrança da importância, né? E o Cláudio está muito bem. O Duda, para quem não sabe, é o filho, né? Isso é muito bom. Não, o Duda é sobrinho do Claudão. Sobrinho, perdão. Então, a família está presente, né? O que representa também a família Mamberti. Mas é maravilhoso. Então, o Cláudio, inclusive, é uma figura muito presente no cinema brasileiro, em muitos filmes importantes, marcante, né? Porque ele realmente era uma figura corpalmente e aquele vozeirão que o bicho tinha, aquela coisa, uma presença muito, muito incrível. E ele foi maravilhoso lá no filme, porque é isso, até ele ter topado fazer o filme, que, enfim, de 2 malucos lá, que ninguém sabia quem era, e não sei o que, se arriscar. E era muito engraçado que a gente ficava, eu e Lírio, né, a gente ficou num hotel que tinha em Xingó, do outro lado do Rio, em Sergipe. E era um hotel que a gente ficava lá por uma estratégia nossa de ficar isolado do resto da equipe, porque a equipe pernambucana, assim, que tinha outras pessoas de fora de Pernambuco, mas o pessoal é muito energético, entendeu? Assim, a gente precisava ficar a uma certa distância, ficava lá quando queria, e quando precisava se isolar, a gente ia para o hotel. E o elenco que vinha de fora, a Giovana, o Chico Dias, o Cláudio, quando vinham, né, ficavam lá nesse hotel, no Xingó Palace, que era lá em Sergipe. Aí um dia a gente saiu para filmar de madrugada, claro, cedo, né? E o Cláudio ficou lá, o comendador, como a gente chamava ele. O comendador ficou no hotel. Aí, quando a gente chegou à noite, eu e ele da filmagem, ele disse: pelo amor de Deus, vocês me levem para a filmagem amanhã. Aí a gente disse: não, cara, mas você não filma amanhã? Ele disse: não, mas aqui em Bangu 2 eu não vou ficar nesse hotel aqui, não, porque é uma prisão, porque o hotel ficava realmente na beira do cânion, longe da cidade, e não tinha transporte para a cidade, não tinha como o cara sair, né? E o cara pirado disse: pelo amor de Deus, me leve amanhã, a gente vai sair 5 horas da manhã. Ele disse: me acordem que eu estou no carro e vou com vocês, que eu não quero ficar sozinho aqui, né? E aí aquela figura ficava acompanhando a gente lá. Tinha muita coisa de... Ele foi meu contemporâneo, ele foi secretário, ele assumiu uma secretaria do Ministério da Cultura quando eu estava lá na Secretaria do Audiovisual, tinha o Célio Turino, nos pontos de cultura, mas o Cláudio é um cara de uma lealdade extraordinária, ele foi um grande companheiro assim, de equipe. Eu tenho
uma tristeza muito grande ele ter morrido recentemente, porque ele realmente era uma pessoa de uma grandeza, de uma generosidade, de uma bondade extraordinária. Tem uma memória excelente, magnífica do Cláudio Mambé. Não, mas desculpa, Silvio, você está falando do Sérgio, né, agora? Do Mambé, do Sérgio, do Sérgio. O Cláudio... Fernando Cláudio, é verdade. Que era irmão... Então, o Duda... Só voltando, o Cláudio é o tio e fez o filme, e Duda... Aí o Sérgio que é o pai do Duda. Isso mesmo, ele é o pai do Duda. E o Sérgio é o tio do Duda. Não, ao contrário, o Sérgio é o pai e o Cláudio que está no filme... O Cláudio que está no filme é o tio. Isso. É o tio. Olha aí, gente. Tem uma Olha só, essas sessões estão ficando cada vez mais profundas. Da última vez nós tivemos aí o João Tobias Lulay com as histórias do judeu. Foi uma sessão genial, cara. Essa também tem sido. A nossa importância aqui é essa, gravar, entende? Trazer essa história. Vocês vão ficar abismados em entender que as novas gerações não sabem nada do nosso cinema, nada. Eu estava com 2 alunos aqui de uma escola do Rio de Janeiro, não vou comentar, estudando cinema. Eu perguntei, assim, 25, 27 anos, vocês conhecem Nelson Pereira dos Santos? Um tinha ouvido falar. Pô, que loucura! Não, essa é a nossa memória, isso que está acontecendo. A gente pode discutir isso, as comunicações de massa, talvez a internet, entendeu? Não, a internet trouxe isso, claro, até a pandemia trouxe isso, encontrar vocês todos, entende? Todos nós, falar de gente que, amigos que foram, que passaram. Mas eu acho que a volta do cineclubismo também é importante. Tem falado muito, Cavi tem sido muito importante nisso, nessa coisa da retomada. Outro dia estava numa sessão, que é outro cineclube importante, né, Cavi, da ABI, o Cineclube Macunaíma, que o Silvio Tendler está agitando. Mas é importantíssimo assim, esses encontros, e nós estamos gravando isso para contar a história, para passar para a turma. Entende? Depois dessa sessão, essa sessão é gravada, como no YouTube nosso, fica lá no YouTube da ABC Curso Cinema, mas é um YouTube quase dedicado mais ao Cineclube Casas Casadas, mas é isso. Então, sei lá, se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar, eu agradeço a presença de vocês terem viabilizado o filme. Eu queria falar uma coisinha rápida. Fala, João Tobi. Da última vez eu tive que cortar o João Tobi todo. Mas não era por causa dele, era por causa do Acabiru, que fala que, pelo amor de Deus... Pois é. Não, mas ali vocês podem imaginar, você sabe que eu nunca tinha enfrentado uma sessão do judeu que eu tivesse que falar sobre tanta coisa, porque entendeu? Se a gente tem que falar só sobre filme, mas é que aí começam a perguntar isso, aquilo, outro, você se perde, aí acaba falando demais. Mas é complicado esse negócio de laje e tal, assim, a distância. Mas, enfim, eu queria dizer o seguinte, fazer uma saudação aqui aos meus queridos amigos Paulo Caldas e Lírio Ferreira, que eu não vejo vocês há anos, é uma satisfação imensa ver vocês aqui. É uma coisa, uma alegria extraordinária. E o filme de vocês, eu fiquei emocionado de ver, porque, aliás, hoje em dia, isso deve ser coisa de velho, né? A gente se emociona com qualquer coisa, né? Aliás, não é qualquer coisa, na verdade, não é qualquer coisa. Eu fiz parte, é uma coincidência que a gente passou o judeu semana passada, e essa semana a gente passa o baile perfumado. Vejam vocês que o judeu ganhou o Festival de Brasília em 96 e vocês ganharam de 97, e logo em seguida também, entendeu? Bom, então, o baile perfumado tem
essa referência. Assim, para mim, aliás, eu até fiz parte do júri que deu o prêmio de melhor filme, entendendo para vocês. Agora, uma série de coisas me chamam a atenção nesse filme. Em primeiro lugar, meus parabéns a vocês pela restauração que vocês fizeram do filme. O filme está novo. O filme parece que foi filmado ontem. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa rara entre nós, né? Porque a gente sabe, né, como é que é a situação da preservação da nossa cinematografia. Então, vocês estão de parabéns por isso. Uma outra coisa incrível é como é que o semiárido nordestino, a Caatinga, aparece nesse filme. Eu não me lembro assim, de nenhum filme que tivesse mostrado a Caatinga, o semiárido nordestino, com a crueza, entendendo? Parece que a gente está dentro, entendendo? Pela paisagem. É realmente uma coisa importante. E, por fim, essa coisa incrível que acontece quando a gente vê filme com 20, 30 anos de diferença. Parece que a gente está vendo outro filme. Não é porque a gente esqueceu, não. É que os filmes falam coisas diferentes a cada... Isso um professor meu de literatura, o Manuel Cavalcante Proença, que foi uma figura absolutamente importantíssima na história da crítica literária, ele dizia uma coisa sobre literatura que se aplica a toda a arte de uma maneira geral. Ele disse assim, cada obra literária tem que ser analisada a cada geração, porque para cada geração ele tem uma fala diferente, tem uma mensagem diferente. Às vezes ele desaparece e reaparece ali na frente. Eu achava que isso era um filme sobre o cangaço. Na verdade, não é um filme sobre o cangaço, é um filme sobre o cinema. Entendeu? Sobre a luta que é e a significação que é você fazer um filme. Quando você faz um filme, você interfere na história. O filme tem a força de interferir na história. E esse filme deixa isso patente, principalmente nesse momento em que a gente sabe que o cinema não é mais que o cinema. Eu sou contra essa coisa de dizer que o cinema acabou, não acabou, mas que ele se transformou, entendendo, em relação antigamente, sem dúvida, né? Então a gente está vendo um filme novo e tem que ser visto, revisto e conversado, discutido. E eu quase caí para trás aqui agora quando o Afonso falou, entendendo que tem alunos de cinema que não sabem quem é Nelson Pereira. E aí é grave mesmo, é porque a gente tem que, né, multiplicar essa ação, né, pelo país inteiro. Então, vocês estão todos de parabéns e uma satisfação enorme estar aqui com vocês. João Toro, que maravilha ver você também, cara. Saudade de você aí, há quantos anos que a gente não se vê. Muito bom, muito bom. Né? Melhor ainda a gente se vê qualquer hora presencialmente mesmo, que vamos voltar a acontecer. Mas isso aqui permite pelo menos isso, né? Que a gente, a distância lá, né? O Beato está lá nos Estados Unidos, a gente aqui, você ali, cada um num canto, e a gente poder ver e poder falar de cinema. Eu queria, na verdade, aproveitar que eu já peguei aqui a palavra para agradecer, né, o convite da ABC, do Cavi, do Beato, e a presença de todos e todos que estiveram aqui conversando. E, assim, enaltecer a iniciativa, eu acho que isso gravado, acho que é sempre importante que a gente... as histórias elas vão sendo contadas, às vezes não são contadas, a gente conta num lugar, não conta no outro, e o registro disso é muito importante, e é muito importante a gente pensar cinema também, e conversar cinema, e, de uma certa forma, a gente, por uma coincidência, hoje falou pouquíssimo de política cinematográfica econômica. Isso eu acho que até é positivo nesse momento, que a gente pode, assim, um pouco aliviar a cabeça da monstruosidade que nós estamos passando, e também saber que a gente tem que conversar outros assuntos também, e sobre cinema, vamos dizer, a essência do cinema, que é importante para a gente continuar aí na caminhada. Então, olha, eu queria também agradecer, João Tobi, meu querido, saudade grande. Eu comecei aqui, saudade grande também estar junto, de Beato, a gente quanto tempo, o Silvio, enfim. Eu queria agradecer o convite da ABC, queria dizer, são 25 anos do Baile Perfumado, né? A gente está fazendo 1/4 de século com o filme, com essa aqui, né?
Eu acho que esse caminho que o Beato está falando, que o Cavi é um grande, um árduo batalhador, acho que é um caminho que a gente tem que fazer mesmo. É um absurdo que as pessoas não conheçam isso. Eu acho que o Cineclube é um caminho. Não é possível que as pessoas não conheçam o Nelson Pereira, não vai conhecer ninguém, né? Não vai conhecer o cara que inventou o cinema contemporâneo brasileiro, não vai conhecer ninguém. Então, se a gente não tivesse... Isso porque estava estudando cinema numa universidade brasileira. Pois é, e o que é mais grave, né? O que é mais grave. Medicina, né? E aí assim, foi um prazer, agradeço demais esse convite. Acho que estou à disposição para participar de outros debates, para trazer filme, estou dentro, adorei ver vocês. Não queria, quando eu comecei com aquele meu discurso no início, meu Ariano Suassuna, não, porque eu não fazia só Skype, não sei o quê, eu aprendi, estou me reinventando também nessa pandemia. Eu sei que é um momento péssimo, horrível que o mundo está passando, um momento doloroso, e a gente tem que, de alguma maneira, pegar as coisas que isso pode possibilitar. Talvez se não tivesse essa possibilidade que a gente está tendo agora, a gente não teria essa conversa que a gente está tendo. Então, vamos aproveitar também, porque a gente vai voltar. A gente está lutando contra o vírus e contra o verme, né? A gente faz dupla jornada aqui no Brasil, mas a gente vai passar pelos dois. O cinema vai voltar, o cinema nunca morreu. O cinema é feito, como o Nelson Sargento cantava, o cinema não morre, agoniza, mas não morre. E a gente está junto, cara. E foi uma noite, uma segunda-feira agradável. Segunda-feira é o dia das grandes surpresas. E foi muito bacana ver vocês todos e conversar sobre isso. Isso aqui é o Cineclube Baixo Gás. Eu quero me despedir de vocês. Foi realmente uma noite maravilhosa. Lembrando, assim, da beira da piscina no Festival de Brasília 96, conversas fabulosas assim, que eu tive, e tem uma frase sua que eu me lembro muito bem, uma frase heterodoxa sua, volta à frase ali do Porto, né? Os inquietos vão mudar o mundo. Você disse uma coisa na beira da piscina, que negócio de eixo, não? Quem tem eixo é caminhão, não quero saber de eixo. Aí eu queria te perguntar se você continua, acho que não, se a amadureceu ou continuou com os mesmos despesas pela sintaxe do cinema, isso que a gente chama indevidamente de linguagem cinematográfica, linguagem é outra coisa, mas você continua com esse mesmo desprezo pela sintaxe ou você acha que o eixo existe no momento que você está decupando e você está fazendo a mise-en-scène e posicionando a câmera? Olha, Silvio, não, olha, eu devo ter falado ali, era o primeiro filme, eu acho que eu tento buscar pelo menos aquele frescor, você vai ficando mais velho, ficando responsável, eu acho que eu busco aquela irresponsabilidade do primeiro filme, das coisas, eu acho que aquele frescor é difícil da gente recuperar, eu acho que todo mundo que trabalha com isso sabe que o filme tem aqueles seus exageros que são extremamente saudáveis, e a coisa do eixo... Eu tento buscar isso, não, eu tento buscar. Mas eu acho que depois que eu falei isso, as pessoas já transformaram o eixo em nada, né? Já começaram a filmar de uma maneira... acho que era alguma coisa ousada falar aquilo naquela época. Agora já não é tão mais ousado. Não, mas não é. Hoje em dia as pessoas já quebram o monobloco, tudo, né? Mas aquele frescor da beira da piscina, inclusive, Paulo Calder, eu me lembro, Paulo Calder me bisurou aqui, que foi você que disse para ele um pouquinho que a gente tinha ganho um filme em Brasília. Você que deu ali, olha, acho que vocês vão subir no palco. Você era bem informado, não era, Silvio, na época, não era? Sei lá. Você falou ali, busurou do que a gente muito novo, mas eu acho que aquele frescor, para quem está começando, eu acho que é muito bacana quando ou não perder ou tentar recuperar, porque realmente é uma época que é uma coragem ou um mergulho no escuro que é muito difícil de você recuperar, mas eu tento. Muito bom, eu trabalhei no filme, deu uma briga danada, porque o diretor pulava o eixo, mas ele pulava o eixo, aquele pulo bonito, bem feito, que o espectador, você faz com que o espectador entenda o espaço. O espectador entendendo o espaço, a câmera pode ir para qualquer lado, porque ele já se localizou ali naquele espaço onde estão os atores. Então, aí a câmera vai para os lados, então você consegue fazer.
Aí a continuista queria sair no palco com ele, porque falava para ele assim, você está pulando ele. Aí ele falava assim, sim, e aí? Ela falava assim, você está desrespeitando o meu trabalho? A continuista falava, estou aqui para mostrar qual é o eixo, você fica pulando o eixo e não me respeita, que eu estou mandando botar a câmera voltar para o outro lado. Aí o diretor chegou e falou assim, olha só, vou chamar o produtor, vou mandar essa continuista seguir caminho, que ela está me atrapalhando. Olha só, gente, ó, olha só. Eu queria repetir isso. Homenagem dos 90 anos ao Rui, da próxima vez. O Rui, eu devo o meu primeiro trabalho profissional, os fuzis, como assistente de câmera do Ricardo Aronovitch. Mesa de um bar, conversando, eu falei um troço, o Rui vira e falou, quer trabalhar com ele? Porque eu citei o Ricardo. Eu falei, claro que é, porque ele chega amanhã para fazer meu filme. Então, eu tenho uma profunda gratidão ao Rui e uma admiração incrível pela obra dele. Eu acho que todos vocês também. Então, vocês estão convidados a participar. Gente, dá força aí para mim que está nesse Cineclube, o Cezão, que é o nosso diretor técnico. Agradecer a vocês todos. Mas volta aí, galera. Vamos ficar junto aí com essa conversa fiada muito boa. Faz muito bem a alma, sabe? Prazer em ver vocês. O cinema e os encontros são feitos de história. Encontros marcados, segunda-feira que vem. Encontros marcados, é isso aí, João Tóbio. Abraço, pessoal, estou indo. E viva o cinema brasileiro. Viva o feijão. Viva. Viva o feijão! Paulo Jacinto dos Reis. Paulo Viva o Jacinto feijão. dos Reis. O homem do Marlboro. É isso aí. Tchau. Tchau, mano. Gente, um abraço. Valeu! Tudo de bom. valeu. Um abraço a todos. Obrigado.